é esta criança? A base de toda relação educacional adequada entre pais e filhos está na correta resposta a essa pergunta. Um dos princípios básicos da educação é saber a quem se destina, quais as verdadeiras necessidades do educando, quais os melhores métodos para satisfazê-las. Estamos falando da educação para a saúde, para que se possam mobilizar os recursos necessários ao bom desempenho. É preciso que os pais assumam a tarefa ao invés de delegar para pessoas que terão contato com a criança, apenas na hora da doença, por breves e aflitivos momentos, tais quais os profissionais da saúde. E aflitivo, tentar estudar a criança e suas necessidades dentro do corre-corre do sistema de vida atual parece uma tarefa muito difícil. Muitos são os enganos ou descuidos que cometemos na execução da tarefa de pais educadores. Basicamente, falta definir que a criança ou educando é um ser inacabado, e não um brinquedo que podemos ligar e desligar quando nos der vontade. Aquela criatura não é uma página em branco, ela traz consigo o esboço de um projeto de vida particular, um ser único que não pode ser comparado com os outros. Merece respeito, exige cuidados na medida exata e no tempo certo. As características de personalidade da criança que são percebidas como inadequadas ou até como possíveis fatores capazes de trazer sofrimentos devem ser modificadas na medida do possível e não apenas ocultadas das outras pessoas. Não estamos condenados a carregar para sempre nossas características e tendências, embora no decorrer da existência seja complicado nos livrar de algumas. Devemos tentar perceber o que é viável para mudar e o que se faça necessário. Estudar é anotar, verificar, exercitar. Compreender a criança não é emitir julgamentos nem fazer comparações. Ela deve ser orientada a perceber suas emoções, sua forma de agir e de reagir, e a distinguir entre as várias formas de reações e efeitos gerados por cada uma delas. É preciso criar o hábito de anotar para depois comparar e definir metas e mudanças. Individualidade. Quando estudamos e respeitamos a individualidade da criança, ela própria conseguirá respeitar-se cada vez mais ao longo do tempo e respeitar os outros indivíduos para que depois se faça respeitar. A sociedade tenta padronizar tudo, até as pessoas, para conseguir comercializar seus produtos e seus conceitos de normalidade. Comparar a criança com outras. Cada ser humano é uma construção única. As pessoas podem ser parecidas, mas jamais serão idênticas. Quando se compara uma criança, há a tentativa de tirar-lhe a individualidade, de padronizá-la, de enquadrá-la no rebanho. Até na doença, os adultos se nivelam e as nivelam. E algumas são rotuladas de doentinhas ou fracas, já que adoecem mais explicitamente que as outras, com quem estão sendo comparadas e até demoram mais para sarar. A comparada com outras pode fixar um padrão de crenças de que seja doente, inferior, problemática, incapaz, ou, melhor, superior. A educação baseada na ética cósmica e profilaxia em massa, vacinação bioética, é proposta fácil de ser praticada e usada, no entanto, raros são os que se preocupam em levantar a questão e formular práticas. Com certeza, esse tipo de vacinação contra cadeia, manicômio, agressão, doença e morte oferece poucos efeitos colaterais e ganhos bem distribuídos. O estado de saúde de um povo é um forte componente de vida equitativa. Respeito. Muito reclamamos da falta de amor no mundo. Esquecemos que, dentre várias outras coisas, entram na formação do amor cuidados e respeito. O tempo todo nós desconsideramos a criança nas mais simples atitudes do dia a dia. Só para ilustrar, costumamos fazer seu prato na hora da refeição. Quantas gerações prato feito lutam contra a obesidade e a gula sem falar das doenças das coronárias, hipertensão? Motivos ao final da leitura. Se uma parte do que o adulto foi moldado na infância, uma criança, todo momento desrespeitada, com certeza fará a mesma coisa a si própria e aos outros. Se amor envolve respeito, não possuí-lo implica
não ter amor a si própria e, fatalmente, não o terá pelas outras pessoas. Respeito e responsabilidade. Considerar a criança não é fazer-lhe todas as vontades e caprichos, é sentir-se responsável quanto a ela. No entanto, esse sentimento deve ser seguido de ações e atitudes compatíveis. Ela tem o direito de escolher para aprender a vivenciar os efeitos de suas escolhas em situações que possam ser administradas. Logicamente que cabe ao adulto medir os efeitos para que permita que as situações se desenvolvam. A criança não é um brinquedo. Ela não é um artefato que pode ser manipulado conforme nossos desejos. Logo, descobrimos que tem vontade própria e muitas vezes nos domina. Cuidados. Cuidar de uma criança não é trazê-la bem vestida na moda e admirada, menos ainda controlar sua vida, tentar manipular seus destinos. O conceito adequado é supervisão. Devemos supervisionar-lhe o desenvolvimento, fornecendo-lhe as orientações e os exemplos necessários para que se capacite a gerenciar a própria vida e a criar de forma consciente seu destino. Falta de cuidados. Não a encaramos como um ser em formação. As preocupações giram em torno de temas básicos da fisiologia e sobrevivência. Somos mal educados e despreparados para lidar com as crianças. Aceitar isso é meio caminho andado para se chegar a um patamar mais adequado de qualidade humana. Não interessa de maneira imediata ao nosso estudo abordar o problema das abandonadas, embora com a ressalva de que não há problema humano isolado. Se um tem problema, todos têm. Os filhos bem cuidados de uns terão forçosamente de interagir com os abandonados ou mal cuidados dos outros. Órfãos de pais vivos. O esquema vigente fez com que o número de órfãos de pais vivos aumentasse de forma considerável. Muitos acreditam que é possível terceirizar a educação buscando angariar recursos para conseguir pagar o preço que o sistema cobra. Fazem questão de ignorar-lhes as necessidades. Fingem pensar que são felizes e realizados quando têm tudo que é ditado pela moda ou pela mídia, tudo que o dinheiro possa comprar. Para as reais necessidades, não sobra tempo. Ouvir e participar da realidade das crianças é tedioso. Muitos se assustam quando elas entram na puberdade. Incontáveis os que se perguntam onde erraram, quando o jovem passa a usar bebida, cigarro, drogas ou tornam-se delinquentes. Falta de cuidados provoca doença. Criança mal cuidada não é aquela magra de baixa estatura, mal vestida, soltando vermes, a que fala palavrão e que se comporta de forma inconveniente. Também é a que não recebe carinho, atenção, orientação para viver, respeitar e cuidar do próprio corpo, alimentação, educação, que não sabe distinguir onde termina seus direitos e começam os dos outros, desconhece seus limites, que não tem disciplina para dormir, acordar, fazer refeições. Os erros de alimentação, a fumaça do cigarro dos pais, a carência afetiva, a agressão verbal, comparações, conflitos familiares e íntimos da criança são todos os fatores capazes de fabricar doença na criança. Quando adoecem com frequência acima do habitual, além de eventuais distúrbios ambientais e orgânicos, estão soltando um grito de alerta para suas reais necessidades. Excesso de cuidados. Será que os cuidados de pais para com filhos podem atingir os patamares do excesso? Será que um pai e uma mãe podem amar um filho de forma excessiva? Os que se excedem são normalmente inseguros, possessivos, medrosos, controladores, egoístas, orgulhosos e desconhecem totalmente o que seja de fato sentimento amor. Superproteção é crime tão grave quanto abandono. Abandonada, a criança é obrigada a superar suas necessidades. Superprotegida, fica imobilizada, não consegue desenvolver seu potencial e dominar as experiências de vida que se apresentam. Pais superprotetores subtraem oportunidades de capacitação. A capacidade de adaptação do ser humano é fantástica. A criança superprotegida em uma redoma não se capacita a dominar as situações naturais da vida. Como uma flor criada em uma estufa e que colocada em um canteiro sob a ação benéfica do vento, do sol e da chuva termina morrendo.
Uma das maiores causas de intoxicação do organismo da criança que conduz à doença infecciosa e febril é o excesso de alimentos, guloseimas e medicamentos. Aprendizado de maus hábitos. Ao nascer, já trazemos tendências, impulsos e predisposições, até para vícios, tanto físicos quanto morais. A predisposição para álcool, fumo, drogas e para outros vícios é inata. Na convivência com adultos, a tendência pode ser desenvolvida, reforçada e fixada. O vício também pode ser aprendido, mesmo que não houvesse o impulso inicial ou a predisposição. Podemos aprender qualquer coisa. Isso é uma característica nossa. Maus hábitos. A repetição de certas condutas podemos chamar de maus hábitos. Maus porque geram efeitos nocivos ao longo do tempo. A diferença entre eles e os vícios é que os primeiros não chegam a causar dependência física ou emocional, e os outros sim. Podem também se transformar em compulsões. São incontáveis e relacionaremos alguns exemplos para ilustrar. É importante que o leitor faça um levantamento dos seus, para que possa discernir entre os bons e os maus. Pode parecer complicado, mas não é. Bons hábitos. São aqueles que sempre ou em qualquer momento geram efeitos agradáveis e saudáveis. Jamais são capazes de trazer dor, sofrimento, culpa. Os bons hábitos seguem o curso das leis que regem a evolução de tudo e do homem e são fáceis de ser percebidos por quem tem olhos de ver e pensa. Maus hábitos. Os que a princípio até podem gerar sensações agradáveis, mas depois começam a produzir sensações desagradáveis, tais quais doenças e sofrimentos. Sempre estão caminhando em sentido contrário às leis que regem a evolução. Exemplo de maus hábitos em saúde. Alimentar a criança durante o sono, além de aumentar a possibilidade de refluxo, ainda detona som com a sua dentição. Reforçar a alimentação noturna cria distúrbios metabólicos digestivos e alterações no padrão de sono. Uso de alimentos e bebidas com estimulantes, como cafeína e teína. Adoçar a alimentação. Ingestão de bebidas gasosas. Habituar a ingerir líquido durante as refeições. Não mastigar os alimentos de forma correta. Premiar a criança pelo fato de comer ou usar de chantagem para se alimentar. Trocar o dia pela noite gera distúrbios a médio e longo prazo. Tornar-se uma pessoa de vida sedentária pode ser mortal. Vícios fisiológicos. Alguns padrões de conduta aprendidos inicialmente como maus hábitos podem tornar-se perigosos vícios. O alimentar já provou que pode ser mortal para a qualidade de vida das pessoas. O adulto, na sua forma de agir no dia a dia, se encarrega de fazer o mesmo com a criança. As pessoas usam o alimento como fonte de prazer, de premiar e de punir. Vícios sociais. Todo padrão de comportamento induzido pelas crenças da sociedade pode conduzir a vícios de relacionamento social e de valores que ela impõe. Na maior parte das vezes, quando as pessoas se reúnem, é para comer, beber, falar mal dos outros, jogar conversa fora. Mesmo que se chama de lazer, pode ser altamente lesivo à saúde. O consumo de cigarro, bebidas, medicamentos, drogas é aprendido na vida em família e nas relações sociais. A importância dos maus hábitos e dos vícios na saúde da criança. A maioria delas não bebe, não fuma de forma ativa, porém filhos pequenos alimentados ao seio de mães que bebem acabam ingerindo álcool. Filhos de pais fumantes inalam a fumaça do cigarro. O primeiro que se tornará um vício a que a criança é exposta é o uso do alimento. Além da quantidade excessiva, alguns componentes são capazes de criar dependência química e psicológica. Outro que pode virar vício é a ingestão desnecessária de medicamentos. Um moderno absurdo, o uso de remédios preventivos. Remediar com o próprio remédio antes que ele possa ser útil. As crianças se encontram com o organismo intoxicado de alguma forma, o que cria um terreno propício para que os desequilíbrios da energia vital produzidos pelas emoções mal elaboradas possam desencadear doenças.
Pensamento mágico. O pensamento mágico tão comum da infância persiste durante a vida adulta, com ligeiras variações. A criança crê em bruxas, fadas, Papai Noel. O adulto crê em sorte, azar, milagre, loteria. Remédio que faz nascer cabelo, que emagrece, que evita o envelhecimento. Ou a salvação através do consumo de coisas como Diet, Light, Zero. Nós nos esforçamos para não adquirir maturidade apenas para evitar a responsabilidade. Criados entre adultos com esse sistema de viver, nós não aprendemos a assumir. E sempre que as coisas não dão certo, nós tratamos logo de buscar culpados externos. Quando é impossível mentir ou atirar a culpa em algo ou alguém, caso nos vejamos obrigados a admitir o erro, usamos o fato como chantagem emocional. Ficamos entristecidos, deprimidos, até conseguirmos adoecer. Acreditamos que cura definitiva pela medicina para não aceitarmos a responsabilidade pelas doenças, e frente a esse tipo de postura cotidiana, a criança aprende a fazer o mesmo e não aceita assumir-se. A falta de maturidade pode ser voluntária. Quer queiramos, quer não, pensamos e sentimos o tempo todo de forma contínua. Isso gera escolhas e consequências, dentre elas a mais comum é a de não escolher ou a omissão de seus efeitos, dor, sofrer, revolta, morte. Todo ser humano cria experiências de forma contínua. No entanto, tem a liberdade de aprender com elas ou repeti-las quantas vezes queira ou se torne necessário. Esse é um dos motivos que faz com que nossas doenças e problemas sempre retornem. Relação do pensamento mágico com a irresponsabilidade. Tudo tem sua hora e o seu momento, nem antes nem depois. Na evolução do ser humano não podia ser diferente, como disse o sábio. A quem muito for dado, muito será cobrado. Quando a pessoa já detém um número suficiente de experiências e de conhecimento, a escolha de não usar esses recursos traz consequências pouco agradáveis. Cultivar o pensamento mágico traz consigo a tentativa de fuga, de assumir de forma voluntária as escolhas ou as não escolhas. E a isso damos o nome de irresponsabilidade, um tipo de atitude que pode ser aprendida por transferência. A relação entre o pensamento mágico, a doença e a busca da cura. A sociedade cultiva a crença de que a doença seja fruto de condições que não dependem diretamente do indivíduo e suas escolhas. A negação da lei de causa e efeito, buscando-se sempre culpados externos para as dificuldades e doenças, é que mantém a maior parte dos maus hábitos, vícios e excessos. Parece uma brincadeira de criança, mas negamos a lei de causa e efeito. Não é que a desconheçamos, fazemos questão, nos esforçamos mesmo em ignorá-la. A forma como usamos os recursos de cura espelha bem o cultivo do pensamento mágico e a consequente falta de responsabilidade. Recursos poderosos são usados para manter velhos hábitos, excessos e agressões ao próprio corpo. Somos treinados desde o nascer a não acreditar na natureza e suas leis, nem no nosso corpo. Perigosamente somos induzidos a valorizar experimentos feitos com cobaias humanas ou não, e ainda pagamos caro por isso, às vezes até com a própria vida.